Seja bem-vindo. Se você clicou aqui querendo saber qual o valor de um posto de combustível, eu tenho um posto, quanto ele vale no mercado? Ou ainda, eu quero comprar um posto, estou analisando um. Qual é a maneira que eu fico tranquilo, confortável em saber que o preço que eu estou pagando, ele está justo no mercado? Bom, eu sou o Carlos Bispo, do portal Seu Posto de Gasolina, e hoje eu quero falar um pouco mais para você sobre a metodologia de valuation, ou também conhecida avaliação de empresas, que trazendo para o nosso segmento seria com a mesma coisa que eu falasse avaliar o fundo de comércio, tá legal? Então, aproveitando, se você não é inscrito aqui no canal e deseja assistir mais vídeos e ser notificado, também tem um sininho aqui que você pode clicar, aproveite, se inscreva, habilite a notificação e sempre que eu colocar um vídeo periodicamente a respeito do segmento, você será informado. E lembrando o seguinte, que esse vídeo ele foi sugerido pela Elite Postos, uma empresa parceira também do nosso grupo, que foi criada única e exclusivamente para tratar sobre assuntos de negociações de postos e também de avaliação, ok? Aqui embaixo na descrição depois eu também vou deixar o site da Elite Postos e você poderá consultar. Ou também pode, se tiver alguma dúvida ao final, pode comentar aqui embaixo que tão logo eu veja, eu vou poder responder para você. Então é o seguinte, você tem dúvidas sobre qual o valor justo para se pagar num fundo de comércio, por exemplo? Tá legal? Então eu vou falar para vocês sobre a metodologia do valuation. Muitos não conhecem, né? Geralmente, esses dias até acabei fazendo um outro vídeo onde eu citei o valuation e muitos revendedores ou dos segmentos profissionais entraram em contato comigo querendo saber, Carlos, o que é valuation? Eu não sei o que é isso, até achando que é algo que é assim, se eu não tiver o valuation no posto, por isso que talvez eu não estou vendendo bem, né? Então não é nada disso. O valuation é um processo, né? Uma validação, precificação do valor econômico de uma empresa, né? A valor justo de mercado. Então é muito comum em empresas, né? Nos diversos segmentos, até grandes empresas. Sempre que uma empresa pretende ser colocada, né, disponibilizada à venda, existe esse processo de valuation, né, avaliação de empresas, para justamente dar credibilidade, né, ou trazer um conforto maior para quem está vendendo a empresa e, por outro lado, também quem está comprando, ao ter acesso a um processo de avaliação por uma empresa especializada, ele fica mais confortável em ter uma negociação. Mas, Carlos, valuation, o preço que foi definido pela metodologia, é o valor exato? Não, não é. O valuation ele serve exatamente para poder dar um conforto de limites, tanto para o comprador como para o vendedor. Porque ali, o vendedor sabendo quanto vale o posto dele no mercado, ele automaticamente ele pode ceder a alguma negociação. Por outro lado também, se o comprador tiver acesso, ele sabe também fazer esse ajuste para saber se está pagando bem ou pagando mal. Eu já vi muitos casos de compradores, né? Principalmente, né, como utiliza-se o termo o calça branca, muitas vezes ele tem aquela vontade de entrar no segmento, ele quer entrar no segmento, levantou um capital e simplesmente a primeira oportunidade, porque ele viu que o posto é bonito, porque o posto é bem estruturado e tudo mais, então ele pega e paga o valor que está sendo pedido, sem talvez saber se é a melhor condição. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai negociar um posto, tanto na venda como na compra, se você tem interesse, é muito importante que você não faça a negociação muitas vezes diretamente com o proprietário do posto, por exemplo, se você quer comprar. Procure um profissional que possa te auxiliar. O segmento de postos de combustíveis, ele é muito rígido, né? Em termos de ter algumas restrições, em ter passivos ambientais, passivo financeiro, contingências trabalhistas, fiscais, enfim, existe várias nuances que você tem que ter cuidado. Então não é simplesmente você achar que o posto é bonito, que o seu sonho é comprar um posto e acabar colocando à venda. Assim também, como você que é vendedor, muitas vezes aparece um corretor ou você procura um corretor para poder fazer a negociação do seu posto e você diz, olha,
qual é o valor do meu posto? Aí ele simplesmente, porque ele não tem esse conhecimento, ele vem da regra antiga, né, de que o posto é avaliado ainda por múltiplos, ou o correto é avaliar por múltiplos, e acaba falando, ó, seu posto vale 5 por 1, sendo que de repente você vai descobrir depois que seu posto foi vendido por um valor muito abaixo do mercado. Então é essa atenção, tanto para você que está vendendo o posto, como você que está comprando, que você deve ter uma atenção maior. Tá legal? Então, Carlos, como que eu faço hoje para saber o valor justo? Fazendo a avaliação do fundo de comércio, avaliação de empresas, o valuation. E como que funciona? Eu vou explicar primeiramente para você como funciona no mercado, né? Já de algum tempo. E aí depois eu vou falar para você talvez o recomendado que você pode fazer aí. Antigamente, vinham com esses múltiplos, né? Quando você fala, o posto pode ser vendido por 5 por 1, 5 para 1, 5 reais por litro vendido, enfim, essa é a correlação. Então vamos dizer o seguinte, se eu falo que é 5 para 1, significa dizer que se eu tenho um posto que vende 100 mil litros, aplicando essa regra do 5 para 1, ele estaria valendo 500 mil reais. Ok, isso antigamente era até aceito. Em décadas atrás, quando tinha aquele índice de inflação, quando o preço do combustível era tabelado, ou seja, todos os postos deveriam vender o combustível pelo mesmo valor, isso era uma maneira de se avaliar um posto. Por quê? Porque, veja bem, se todos os postos vendem pelo mesmo valor, significa dizer que tem o mesmo lucro. Então, óbvio, então, nada mais, nada menos, você facilitava o processo fazendo esse múltiplo. E o que mudava de ser 5 para 1, 6 para 1, 10 para 1, ou o inverso, ser 4 para 1? O que mudava, na verdade, era a situação do posto. De repente, um posto era mais bonito, era mais estruturado, era adequado ecologicamente, e com o passar do tempo isso foi mudando. A partir do momento que houve a flutuação do preço, hoje você encontra postos que tem uma margem de 20 centavos e encontra outro, de repente, em uma outra região, que é 50 centavos combustível. Então, essa regra de galonagem não funciona. Você quer ver? Que eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma conta de 5 para 1, ok? Então, essa é a conta. Eu pego e falo o seguinte, olha, eu tenho aqui o posto A, aqui está um pouco escuro, mas vamos usar aqui. Tem um posto A que ele vende 100 mil litros, ok? E a margem dele, tá? Ele tem uma margem que é de 20 centavos, ok? Então, nesse caso, olha só, eu estou tendo aqui um posto que vende 100 mil litros e eu tenho uma margem de 20 centavos. Então, se eu aplicar aqui a regra 5 para 1, significa dizer que o valor do posto hoje seria de 500 mil, como eu já citei aí no exemplo. Agora vamos ver outra situação, tá bom? Aplicando a mesma regra 5 para 1. Você tem um posto, de repente, que vende 100 mil litros, que é o posto B, numa outra região, um outro posto, ok? E a margem dele é 50 centavos média. Logo, né, se eu pegar aqui a proporção do 5 para 1, vai valer quanto? Os mesmos 500 mil? Ora, Carlos, aí você não me falou nada de novidade, porque o que você me falou aqui é o que eu já fiz a conta rapidamente. Legal, mas o que eu quero ilustrar para você é o seguinte, ó. Se aqui você tem o mesmo posto, né, a mesma condição de posto vendendo 100 mil aqui e 100 mil aqui, tá bom? Ele vai valer 500 mil no mercado e 500 mil no mercado, ok? Agora, vamos pensar em operação internamente no posto, lucratividade, né? Ou até rentabilidade. Então, vamos pensar o seguinte, poxa, eu vou pagar 500 mil num posto que tem uma margem de 20 centavos ou eu vou pagar 500 mil reais num posto que tem uma margem de 50 centavos? Qual aqui deve dar a maior lucratividade, que vai ser um melhor investimento? Obviamente que vai ser o de 50 centavos, porque a estrutura física necessária para poder vender 100 mil litros para ter uma margem de 20 centavos é a mesma estrutura que eu preciso para ter de 50. Poxa, isso é óbvio. Então, por isso que veio acarretando, né, diversas negociações mal feitas durante esse período, porque nesse momento eu já não tenho mais uma margem fixa. Portanto, não tem como você muitas vezes continuar com essa metodologia e achar que está certo. Por isso que eu vejo assim, Carlos, eu comprei um posto, mas tomei na cabeça. Eu comprei um posto, ele vendia 500 mil litros. O proprietário anterior falou que era muito bom, que ele dava um bom lucro. Só que
quando ele assumiu o posto, que ele viu que a margem era baixa e ajustou, caiu para 300. Aí ele falou, o cara me enganou. Não é que o cara enganou, ele tinha uma outra metodologia, que por sua vez, como o mercado age dessa maneira, fez com que ele se aproveitasse dessa situação, porque já que a questão de negociação de postos, o posto vale 5:1, então eu vou diminuir minha margem para fazer alto volume e vou vender melhor, tá certo? Então, cria esse gatilho, mas não é má fé muitas vezes do proprietário do posto. Talvez até ele queira tirar vantagem, mas está dentro do mercado, então ele não vai falar que passou para trás, simplesmente ele trabalhava com aquela margem. E aí a responsabilidade fica para quem? Para o comprador, que deveria talvez ter feito uma pesquisa antes de entrar no segmento ou ter procurado um profissional especializado. Tá certo? Então, muito cuidado. Por isso que eu falo que a metodologia antiga, ela é aplicada, mas você tem que fazer algumas ponderações, que é o que eu vou te falar agora. Bom, é o seguinte, para você fazer o processo de valuation, avaliação, o recomendado é você fazer um estudo, um levantamento de todo o resultado, tirar uma DRE do posto, né? Você montar toda aquela estrutura, verificar se o posto está adequado ecologicamente, porque isso é um passivo ambiental para aqueles postos que de repente já se torna exigido que faça a troca dos tanques, por exemplo, para tanques ecológicos e não foi feito ainda, significa dizer que existe um passivo ambiental, que é um passivo financeiro também, porque será necessário. Então, logo, isso já sofre também um impacto. Anteriormente, você até conseguia fazer o seguinte, olha, é 5:1, como a gente está falando bastante, só que para efeito de postos que não estão adequados ecologicamente, a gente está trabalhando a 4:1. Ou também, posto que vende muito diesel, posto de rodovia, o diesel geralmente a gente avalia por 3:1. Então, você está vendo como ficava uma regra muito solta? De repente, lá numa região, uma cidade um pouco distante de você, o cara está vendendo 10:1, né? O posto, o valor dele foi avaliado 10:1. Por quê? Porque a margem é melhor. Então, não existe. O que existe é o mercado inflacionário, igual de imóvel. Se um eleva o preço e foi vendido por aquilo, o outro faz uma comparação e vende. Então, isso torna, assim, um risco na hora de negociar. Então, o ideal é que você contrate um valuation, contrate um profissional para poder fazer a avaliação, tanto na hora de você querer vender, como também comprar. Porque nessa metodologia, que nós chamamos de fluxo de caixa descontado, é o método mais indicado para se avaliar uma empresa. E posto é uma empresa, logo é aplicável. O que geralmente eu faço para poder dar uma ponderação, porque o mercado acaba exigindo, empurrando, para que eu consiga justificar para muitas pessoas, muitos revendedores e compradores, essa questão de 5:1, que nem sempre é realidade, eu faço uma ponderação. E qual é essa ponderação? Eu faço a metodologia do fluxo de caixa, ou a metodologia da renda, né, também conhecido método da renda, e também apuro por essas condições. Coloco algumas condições onde ela pode ser 5:1, 8:1 e 10:1, com base no expertise, com base na experiência, onde é permitido. Porque quem faz uma avaliação de uma empresa, ele tem que também ter o que? As suas percepções e conhecer o mercado, né? Ter o conhecimento técnico, estratégico e específico. Então, é dessa maneira que tem que ser feita uma avaliação. Dessa maneira, fiz o trabalho técnico que é pelo fluxo de caixa. Aponto também, pela minha experiência, a questão dos múltiplos, né? Que esse método 5:1 eu também posso chamar de múltiplo. E faço uma ponderação, ou seja, apuro pelo múltiplo, apuro pelo fluxo de caixa descontado, ou pelo método da renda, e ali eu tenho uma base exatamente assim, mais próxima da realidade do quanto vale aquele posto, ou seja, para quem está investindo, qual que é o potencial de rentabilidade, ou seja, qual é o retorno sobre o investimento. Tá legal? Então, isso eu poderia até falar um pouco mais, até posso fazer um vídeo sobre rentabilidade, né? Geralmente no posto, o que eu recomendo que seja interessante é uma rentabilidade aí de pelo menos 2,5, só que no segmento atualmente é um pouco difícil. Então, por isso que é importante você pagar bem na compra do seu posto para você poder ter feito um bom investimento. Por outro lado, você que está vendendo, é bom ter um valuation para poder também o quê? Ficar confortável que na hora de negociar você também fez uma boa venda e você pode tocar o seu novo projeto, tá legal? Então, é claro que aqui é muito mais um resumo, muito mais sintético,
porque não daria para te falar como que é o passo a passo para fazer o valuation. Mas é que eu te disse, a Elite Postos é especializada, tem o link dela aqui abaixo. Se você tiver dúvida, se você precisa avaliar o seu posto, se você precisa fazer a avaliação de um posto que você pretende comprar, ou se ainda você quer avaliar para saber quanto vale seu posto, única e exclusivamente para saber a performance de tudo aquilo que você batalhou, que você criou e quer saber quanto vale hoje, é só você clicar aqui na Elite ou deixar um comentário que eu vou responder. Se você entrar no site da Elite, também tem um formulário de comentário e você pode estar mandando a sua dúvida. Então é isso, eu vou encerrando por aqui e qualquer dúvida é só nos acionar. Um grande abraço e lembrando, se você ainda não é inscrito no canal e acha que foi útil para você esse vídeo, é só você se inscrever no canal, clicar no sininho para poder receber as notificações e também o seguinte, aproveite e clica aí, dá um joinha, né? Clique aí numa curtida para poder ajudar a esse vídeo e alcançar mais pessoas que talvez possa ser útil essa informação. Um abraço e até a próxima. Tchau.